Como vai sua inovação? Já está tirando a ideia do papel? Você sabe que você vai precisar de bastante combustível para isso, não sabe? Pois é, esse é o propósito que eu tenho com esse vídeo de hoje. Discutir com você como conseguir recursos. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Latini, eu sou docente do Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado do IFE Goiano, mas também sou docente na Universidade Federal de São João do Rei. Meu propósito hoje é discutir com vocês algumas dicas sobre como realizar a captação de recursos, ou seja, conseguir combustível para pôr a sua inovação funcionando, você e sua equipe trabalhando de fato no seu empreendimento. Então, o meu propósito com vocês é discutir um pouquinho sobre por que precisamos pensar nisso, depois um pouco sobre como que ocorre participação acionária e depois o que os acionistas desejam ver no seu empreendimento, o que os investidores querem no seu empreendimento para pôr combustível dentro dele. Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre dívidas com bancos e, por último, talvez o meio de obtenção de recursos mais desejado, que é a subvenção econômica. Vamos nessa. Em primeiro lugar, será que eu preciso pensar na captação de recursos? Poxa, você tem uma solução incrível, você satisfaz os anseios de uma persona, você transformou uma ideia em uma inovação desejável. E mais do que isso, se for o caso, você está vindo de uma instituição de ensino e pesquisa fornecendo uma solução para um problema social. Então, você tem alguma coisa muito interessante, muito intrigante, que é desejado pela sociedade. Uma solução para a sociedade, com ganho ambiental, com ganho social e ganho financeiro. Você pode estar gerando empregos. Então, talvez você não precise exatamente disso agora, mas você trabalhar com isso pode gerar oportunidades para as pessoas e para você também, claro, né? E aí você precisa de recurso. O recurso financeiro vai funcionar como combustível para pôr sua ideia para rodar. Tá? Então, por que você precisa de recurso financeiro? Você tem uma equipe e você vai precisar de recursos para manter essas pessoas dentro da empresa. E mais, para ser empresa, você precisa de recursos para obter o seu CNPJ. Né? Além disso, você precisa de equipamentos, uma estrutura, segurança, um espaço saudável para poder trabalhar com essa equipe e pôr o seu produto ou o seu procedimento para funcionar. Além disso, talvez você tenha que desenvolver etapas do produto, né? Você muito provavelmente não chegou nessas etapas ainda. Isso tudo demanda recurso. Isso porque eu não estou falando em marketing, nem em vendas, nem armazenamento, estocagem de matéria-prima, estocagem do produto, né? E isso tudo é movido a recurso financeiro que você precisa obter. E aí vem as possibilidades de obtenção desse recurso. A primeira é o chamado equity, ou participação acionária. Né? Então, uma frase que eu já escutei dentre as pessoas que discutem isso, de economistas inclusive, nem sempre quem tem recursos financeiros tem ideias boas. E o contrário também, nem sempre quem tem ideias boas tem recursos financeiros. Então, nada melhor do que juntar as duas coisas. Se você está juntando as duas coisas, você tem investidores em boas ideias. E aí, o tipo de investidor varia muito com o momento da sua startup. Tá? Então, você tem uma startup logo lá no início, você acredita muito na sua ideia, claro, você não vai começar nada que você não acredita. Você já testou, validou o seu produto mínimo viável, você viu que satisfaz as dores da sua persona, então vamos começar esse empreendimento. Aquele recurso inicial, desse momento inicial que você precisa, normalmente é feito, esse combustível é alocado de uma forma que a gente chama de bootstrapping, ou seja, você tem recursos do time. Então é um recurso seu, um recurso do seu parente, um recurso do seu sócio,
que vão adentrar a empresa. E claro, vocês vão manejar essas quantidades de recurso e vão fazer a participação acionária adequada, pensando-se também no investimento desse recurso. Com o tempo, você pode obter recursos de investidores anjo. Tá? Então, investidores anjo são pessoa física ou pessoa jurídica que tem capital acumulado e pode investir em ideias novas. Em 1º de junho saiu o marco legal das startups e essa relação entre investidor e anjo está muito melhor colocada agora. Tá? Então ele não tem nenhuma responsabilidade financeira sobre dívidas da empresa, dívidas trabalhistas ou outras dívidas quaisquer. Então é altamente provável que o número de investidores anjo no mercado se amplie. Tá? É claro que analistas dizem que nesse marco legal falta muita coisa interessante para acontecer, mas isso já está ajudando, já vai começar a ajudar, na verdade. Né? Depois de um próximo nível, você tem as aceleradoras que têm aporte de recurso financeiro. Uma aceleradora é uma instituição que faz um aporte intelectual para as startups, então te capacita a ser um empreendimento que de verdade vai funcionar, que vai trazer retorno que é prometido ser trazido. Tá? Mas existem algumas aceleradoras que dão aporte financeiro e, claro, uma troca de participação acionária dentro das startups. Se você vai crescendo, aí existem investimentos do tipo Seed Capital. Na verdade, é muito parecido com o investidor anjo, só que o volume financeiro é muito maior e alcançando volumes financeiros maiores. E aí, numa jogada bem mais profissional, uma coisa bem mais elaborada, a gente tem os fundos de capital empreendedor e os fundos de grupos de empresas, que são as Corporate Ventures. Tá? Então, nesse caso, espera-se que as startups tenham muito mais maturidade, que já tenham uma atração muito forte, que já tenham outro patamar. E aí a gente não está falando mais de 10, 50, 100, 200 mil reais. A gente está falando de muito maior volume financeiro no aporte, na participação desses fundos de capital. E o que os investidores querem para poderem ter segurança em fazer esse aporte de recursos e obter uma participação acionária? Bom, se vocês assistirem diversos eventos que tem de análises de pitches de startups, vocês vão perceber que uma atenção muito grande é dada à equipe. Tanto a constituição como a experiência e como também a dedicação da equipe. Então, você pode ter aí a sua vida como empregado, ter uma ideia maravilhosa, querer apostar nessa ideia, mas fazer dessa ideia um bico. Então isso é muito mal visto pelos investidores. Se você quiser mergulhar profundamente nisso, isso é melhor visto. Ou seja, tem gente se dedicando integralmente à ideia. Isso convence mais o investidor possível. Tá? Então, a constituição, a experiência, mas também a dedicação da equipe são fundamentais para encantar os investidores e obter esse tipo de aporte financeiro. E quanto maior o aporte desejado, maior o comprometimento. Mas isso não basta. Comumente, os investidores querem também saber se for o caso de você precisar ter propriedade intelectual sobre o processo ou sobre o produto, que isso já tenha sido dado andamento, e melhor ainda, que isso já seja de propriedade da empresa. Tá? Então, eu já vi apresentações de ideias muito boas e quando o investidor questionou o empreendedor se a patente já era dele, ele disse que ainda nem a tinha pedido. Então, perdeu uma oportunidade para uma ideia espetacular. Então, tem que correr e movimentar isso se for o caso. Tá? Os investidores também querem o modelo de negócio validado. Ou seja, um produto mínimo viável, validado e que esteja satisfazendo os anseios da persona. Tá? Então, se você estiver ainda na ideia, é muito difícil você conseguir um aporte financeiro para poder chegar a esse produto mínimo viável, a não ser em outras formas de obtenção de recurso que daqui a pouco a gente discute. Também é muito desejável que a empresa já tenha atração, ou seja, produto validado, modelo de negócio validado, vendas ocorrendo e também um crescimento contínuo em vendas. A velocidade, a aceleração com que isso ocorre é outra coisa, mas isso já se demonstrar e existindo um valor da empresa considerável, que é obtido por valuation, métodos diferentes de valuation inclusive, e existindo também
uma precisão na previsão dos recursos que é necessário, junto com o mercado bem conhecido, isso tudo atrai investidor e aumenta a chance de conseguir um tipo de aporte financeiro significativo para as empresas. Bom, você pode optar por se endividar. Tá? Então, essa palavra dívida, ela já é pesada. Tá? Então, se você tem consciência muito clara de que você tem um produto ou um procedimento inovador de grandes chances de sucesso e que atende a um mercado óbvio e grande e que a competição não é grande, então talvez seja uma opção sim. Você tem uma certeza, uma previsibilidade muito grande de que você vai ter recurso para poder pagar essa dívida e ainda poder fazer sua empresa crescer. Então é o caso. Tá? Mas quando você faz dívidas em bancos ou agências de fomento, elas podem ser feitas ou para você comprar equipamentos, comprar imóveis, ou para ter fluxo de recurso dentro da sua empresa, o chamado fluxo de caixa. Né? Então, quando é para fluxo de caixa, normalmente essas dívidas são de curto prazo. Tá? Então, são umas dívidas que em curto prazo você as paga. Quando é para bens imóveis e equipamentos, então normalmente são dívidas de um longo prazo. De qualquer forma, garantias são pedidas. Então, por mais que você faça essa dívida em nome de pessoa física ou pessoa jurídica, são pedidas garantias. Então, é uma coisa muito mais delicada de ser trabalhada. Você não dá participação acionária para ninguém, mas você tem que pagar aquilo com juros. Apesar disso, existem linhas de financiamento com taxas de juros melhores para quando se trata de empreendimentos com ideias inovadoras, ou seja, startups. Então vale muito a pena procurar isso com atenção e, se for o caso, procurar a dívida mais tranquila de ser sanada, né? De ser resolvida com o seu agente, banco ou agência de fomento. Bom, e aí a gente vai para a subvenção econômica. Talvez essa seja a modalidade mais desejada entre os empreendedores, tá? Porque a subvenção econômica é uma modalidade de obtenção de recurso financeiro para o empreendimento em que ele não precisa ser pago de volta. Então, normalmente, agências do governo estão associadas a esse tipo de oportunidade e eles pedem garantia simples, normalmente 5%. Tá? Então, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar do Centelha, mas o Centelha pede 5% de contrapartida. Então, se o Centelha entra com 100, você entra com 5. Tá? Então, é bastante interessante isso. Se você acredita na sua ideia, 5% é bem tranquilo de você conseguir pôr para poder obter os outros 95%, no caso. Né? Então, você apresenta essa contrapartida pequena, não tem que devolver esse recurso, mas tem o seguinte: normalmente os empreendimentos que vão conseguir esse tipo de recurso são empreendimentos que têm inovação de grande destaque, ou social, ou ambiental, ou uma tecnologia disruptiva que traz benefícios muito grandes para a sociedade. Por isso o governo, junto com eventualmente algumas empresas privadas, fazem financiamento por subvenção econômica de ideias muito boas, porque isso pode ajudar a economia como um todo, a sociedade como um todo, o ambiente como um todo. Né? Então ele é muito desejável e normalmente a gente encontra subvenção econômica junto às fundações de amparo a pesquisas estaduais, que são várias no país, né? A FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, um órgão federal, a CAPES e o Conselho Nacional de Pesquisa, tá? O CNPq. Vou dar para vocês 2 exemplos aqui. Tá? Então, primeiro o FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos. A FINEP ela tem vários programas de subvenção econômica. Ao longo do ano é comum que existam vários desses programas. Normalmente se pede como condição que a empresa já tenha X tempo de existência, tá? Ou que já tenha CNPJ há tantos meses. Tá? Então, vale muito a pena ficar atento à FINEP e, comumente, ela tem demandas muito específicas. Então, subvenção econômica para startups que trabalhem com ideias ligadas à geração de energia ou ideias ligadas à indústria 4.0, tá? Mas
demandas bem específicas. Vale a pena ficar de olho na FINEP. Um outro exemplo bastante interessante é do Centelha, que é um programa que tem várias instituições envolvidas nesse programa, e o Centelha é um programa que funciona tipo uma aceleradora, tá? E aí no final depois de algumas etapas que duram meses, você é selecionado ou não. Sendo selecionado, você ganha o aporte financeiro que você deseja, né? Mas que você constrói o volume desse aporte desejado numa determinada fase deste momento de aceleração do Centelha. Tá? Então, o Centelha ele é de ampla ocorrência no país. Tá? Esse aqui é um mapa que está disponível no próprio site do Centelha, ilustrando aí o número de projetos que já se candidataram à subvenção econômica. E embaixo aqui vocês veem que existe hoje 450 startups que estão contratadas pelo Centelha. Se não me engano, depois de 2 ou 3 anos de existência no Centelha no Brasil. Bastante desejável entre os empreendedores, né? Então esses só são 2 exemplos, mas a gente tem várias outras possibilidades aí de obtenção de recursos financeiros a partir de subvenção econômica. E aí eu te pergunto, você já está pensando no combustível que você vai utilizar para fazer a sua startup decolar? Então eu espero que você esteja pensando nisso e também torço para que você consiga o recurso mais adequado e consiga visitar novos horizontes. Obrigado por ter assistido.